Olá, meus amigos, estamos começando o nosso programa Conversando Agro, nosso encontro semanal para falar de agronegócio, sempre aos sábados, 10h30 da manhã, aqui na TV Minuano, representação domingos, 10h30 da manhã também, neste programa que é uma co-realização com a AgroEffective. Nesse feriado, Dia do Trabalho, nós vamos falar sobre trabalho no campo, tanto a questão de qualificação profissional, como também os direitos e desafios nesse sentido. A gente vai ter um programa um pouquinho diferente hoje, onde nós vamos ter dois convidados, mas cada um vai fazer um bloco. Nós vamos iniciar agora com o advogado da HBS Advogados, Roberto Bastos Guigino, que está com a gente, mas antes de eu chamar ele, eu vou com a nossa previsão do tempo. Quem chega conosco é Rejane Costa. O tempo no Rio Grande do Sul deve variar entre períodos de estabilidade e instabilidade ao longo da semana. A passagem de um sistema de baixa pressão associado a uma frente fria traz condições para a chuva em grande parte do estado, com volumes que podem variar de fracos a moderados e pontos isolados com maior intensidade. Na sequência, uma massa de ar seco e frio volta a atuar com um tempo mais firme e queda nas temperaturas. Depois, a umidade retorna de forma irregular, com chuvas em diferentes regiões e leve elevação das temperaturas. No geral, os acumulados devem variar entre 5 e 100 milímetros, com pontos isolados podendo superar esse volume. Essa então a previsão do tempo e eu já vou chamar o Roberto aqui para a nossa conversa. Roberto, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente e já te encaminho uma primeira questão sobre principalmente quais são aí os principais desafios trabalhistas, né, que se tem no campo atualmente. Obrigado pela disponibilidade. Nestor, agradecido pelo convite, é sempre uma satisfação estar no programa Conversando Agro. Quanto a esse teu programa que eleva a questão do direito do trabalho, e é sempre bom lembrar que os trabalhadores sem ele, o agronegócio não seria o que é. E quanto aos pontos importantes, como todos os segmentos hoje, na era digital, as fiscalizações estão cada vez mais céleres e acontecendo. A gente tem reiterado as fiscalizações no meio rural aí, e é sempre bom o produtor ter, o empregador rural, melhor dito, as questões contratadas com os seus funcionários. Agora é uma época de safra, é muito peculiar os contratos de safrista. É importante que estejam os contratos com o E-Social, os contratos de safra bem redigidos, com as questões. A gente vive no campo a questão que muitas áreas são distantes dos centros urbanos e os produtores, os empregadores rurais devem manter condições de alojamento, alimentação, condições de higiene, de salubridade, para que tenham um melhor desempenho esses colaboradores que fazem o dia a dia do agronegócio acontecer. Pois é, justamente isso, né? Esses empregadores, eles precisam cada vez mais, como falaste, a fiscalização aperta, as legislações modificam e esse empregador ele precisa, né, estar ciente justamente dessas questões relacionadas a essas regras, né? E o que a gente coloca aí quando chega para vocês, de principais empecilhos dentro disso, que ainda se tem essas dificuldades e que é preciso, às vezes, também moderar essa situação? É claro que diferente de uma empresa num centro urbano, a atividade rural ela tem as suas peculiaridades, as suas intempéries, tem a questão que o trabalho ele é diário, a safra não pode parar por questões de normativas trabalhistas, então muitas vezes se entra à noite plantando ou colhendo, tem na questão do arroz a situação dos aguadores, e isso tudo deve ser ponderado em questões de fiscalização, mas é claro que também o produtor, o empregador rural, ele deve fornecer as condições básicas para que aquele colaborador tenha as melhores condições de trabalho, com EPI, com os exames admissionais e demissionais de trabalho, que isso tudo
inclusive serve para o próprio empregador se de eventuais demandas que venha a ter relacionado àqueles colaboradores. Então é importante essa documentação, a fiscalização das horas de trabalho para que o empregador tenha isso controlado. Essas são as questões básicas e mais importantes que aqueles empregadores rurais devem se ater quanto aos seus colaboradores. Bom, outra questão que tem sido muito falada ultimamente, Roberto, é a questão principalmente dessa nova escala de trabalho, jornada 6x1, jornada 5x2, que tem se falado bastante sobre isso, né? E no campo, obviamente, existem algumas peculiaridades que não dá para se comparar com um trabalhador da cidade. Como falaste, a safra ela continua, a vaca dá leite todos os dias, né? Não tem como parar, e muitas vezes esse empregado também precisa estar disponível. Como é que também vocês estão vendo isso? Deve-se chegar aí também a um consenso de tentar buscar alguma diferenciação nesse caso? Olha, a primeira questão quanto a se eventualmente essa norma vier a passar, o empregador rural ele deve ficar muito atento e as questões vão ser resolvidas em acordos coletivos, em sindicatos, porque realmente a produção primária ela não espera o dia seguinte para o serviço que precisa ser feito hoje. Então, essas questões devem ser flexibilizadas em acordos coletivos. E, portanto, o empregador rural deve estar alinhado com os seus sindicatos e associações para que, numa forma conjunta e coletiva, faça, no seu âmbito, a melhor adequação normativa. Também é importante deixar, no caso, que, eventualmente, vindo a passar essa nova jornada de trabalho, isso vai gerar mais um custo ao produtor, que já vem esgoelado nos custos de produção, com insumos altíssimos, e agora, se eventualmente passar a norma, terá que adequar a sua atividade com um número maior de colaboradores para suprir a jornada integral de trabalho que ele demanda. Porque, bem como disseste, a espera para dar leite, as vacas que estão em via não esperam para nascer o terneiro e a produção não espera a colheita, em virtude de que pode vir a intempéries climáticas que venham a causar mais prejuízos. E, portanto, então, em passando isso, assim como para todos os segmentos, para o setor produtivo primário, haverá um impacto significativo nos custos de produção. Roberto, quero agradecer desde já aqui a tua participação com a gente, a tua disponibilidade de falar desse assunto tão importante, nesse momento importante que é esse feriado do Dia do Trabalho, onde a gente está falando também um pouco de como é que funciona esse trabalho no campo. Muito obrigado aí pela tua participação conosco. Obrigado é sempre uma satisfação estar no teu programa. Muito bem, a gente antes de ir para o intervalo, a gente vai trazer aqui como é que estão os números agropecuários da semana. Quem traz de novo é ela, a Rejane Costa. Arroz em casca, preço médio de R$ 60,93 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 143,73 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 58,19 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 115,25 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 61,11 a saca de 60 quilos. Boi para abate, preço médio de R$ 11,69 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,49 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 12,64 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,36 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 10,33 o quilo vivo. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com mais Conversando Agro, trazendo esse tema do Dia do Trabalho aqui conosco. Já voltamos.
E a gente está de volta aqui no nosso Conversando Agro, trazendo esse especial sobre Dia do Trabalho. E a gente vai continuar agora aqui com o Paulo Benites, ele que é presidente do Instituto de Formação do Pampa, o INPampa. Mas antes de a gente chamar ele aqui para a conversa, a gente vai com as notícias da semana. O que foi destaque, quem chega é ela, Ieda Risco. A 20ª Exposição Nacional Hereford e Braford reuniu criadores entre os dias 19 e 25 de abril em Esteio. O evento movimentou cerca de 1.200 animais, com julgamentos, remates e atividades técnicas. A programação também destacou a evolução genética e o momento de maior dinamismo do setor. A carne de búfalo foi destaque na Expo Churrasco em Porto Alegre, com preparo de carcaça inteira ao público. O consumo ocorreu em pouco mais de 1 hora, indicando boa aceitação entre os visitantes. A participação da Ascribu e da BCB busca ampliar o conhecimento sobre a carne bubalina. Produtores devem comunicar à seguradora antes da colheita em caso de perdas na soja no Rio Grande do Sul. A notificação prévia garante vistoria das áreas e evita problemas na cobertura do seguro agrícola. A HBS Advogados orienta a manter documentação e laudos para resguardar o direito à indenização. A raça holandesa será destaque na FenaSul Expo Leite, de 13 a 17 de maio em Esteio. A programação inclui concurso leiteiro, julgamentos e atividades de avaliação genética na pecuária leiteira. A Gadolando destaca a exposição como vitrine do setor e da produção de leite. Produtor apresenta resultados de pomar irrigado na abertura da colheita da noz pecan em Nova Pádua. A experiência com irrigação será destaque em painel técnico com foco em produtividade e manejo. O evento organizado pelo IBPECAM reúne produtores e especialistas para debater os desafios da cultura. Foi divulgada a programação da Fenovinos, que ocorre entre 13 e 17 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, com foco no ovinocultura. A agenda inclui a entrada dos animais e julgamentos de admissão e classificação ao longo dos dias. O evento, promovido pela Arco, também terá leilões e atividades técnicas. Essas então as notícias da semana, e agora eu vou com o Paulo Benites, conforme a gente anunciou aqui nessa entrada do segundo bloco. Paulo, quero agradecer a tua disponibilidade, a tua presença de estar aqui conosco e já falar um pouco sobre essa importância, né, que a gente falando de trabalho no campo, a qualificação profissional, ela é muito importante nesse sentido. Obrigado por estar aqui conosco. Muito bem, Nestor, prazer é nosso aqui. A qualificação é uma grande preocupação da metodologia pedagógica e nós precisamos muito de qualificação. Tá? Só para te ter uma ideia, aqui em Caçapava, técnicos, está vindo 2 vinícolas com quase 200 hectares, né? E está vindo o pessoal, estão trazendo técnicos agrícolas habilitados, capacitados de Mendoza, da Argentina. Nós não podemos falar em Pampa, Nestor, se nós não falarmos da GPTEA, que é a mantenedora de tudo isso. E aí eu faço uma ressalva grande, né, para o Fritz Roloff, que é um sonhador como eu, e o Fritz, ele pensa muito além do horizonte. Como é que surgiu o INPampa para o pessoal, né, os telespectadores aí entenderem? Surgiu de conversas da GPTEA, né, que nós precisamos juntar em ações as 28 escolas agrícolas do Rio Grande do Sul, as escolas estaduais. Então, o INPampa é um braço pedagógico, um dos braços pedagógicos da GPTEA. Ele está situado no Caçapava do Sul, mais especificamente nas minas do Camaquã. Caçapava é a Geoparque Mundial da Unesco. Bom, Paulo, e uma outra questão, né, importante, né, que dentro de tudo isso que falaste, essa questão da própria localização em si de Caçapava do Sul, dessa região do Pampa, que é muito frutífera, né, em várias culturas, e isso também, essa qualificação profissional que vocês promovem é muito importante nesse sentido. Sim, Nestor, tu colocou um fator muito importante, que é nós estamos no centro do estado, nós estamos a escola, para te ter uma ideia, sou diretora também da ETERG aqui,
a escola está a 500 metros da 392, está a 16 quilômetros da 153 e está a 15 quilômetros da 290. Então, nós estamos no centro do estado, né, norte da Argentina, né, o corredor produtivo passa aqui, inclusive a safra está em pleno andamento. Nós temos o nosso objetivo é formar, além do curso técnico, né, que as 28 escolas formam, nós trabalhar com olivicultura, pecanicultura, alguma coisa de vitivinicultura, produção, processamento e certificação do mel, visto que Caçapava é a segunda cidade de minifúndios, né? Ela só perde para Canguçu, então a nossa região aqui é de pequenos proprietários e principalmente da agricultura familiar. Nós temos também a questão do azeite de oliva, que nós estamos saborizando, né, começando já um projeto junto à Universidade da Unipampa, junto ao FSM, junto à ANF, para trabalhar não só a saborização com as tradicionais, mas também com as da região, que é pitanga, araçá, etc. Tá? Amoras, e também a pesquisa da azeitona. Né? Por quê? Porque a azeitona, na nossa legislação brasileira, ela dificulta muito a escala industrial. Mas a da agricultura familiar, sim, é um processo mais lento, 5 a 6 meses, mas que oferece também grande possibilidade de agregar a renda à pequena propriedade. Bom, Paulo, e uma outra questão importante, né? Falando aí dessa participação, inclusive, né? Tudo isso também acaba tendo essa participação junto às comunidades. Por exemplo, vocês estão nesse momento em festa aí da Oliva no final de semana e outras também participações. E essa comunidade começa também a ver o trabalho de vocês e isso trazer também novas oportunidades também para essas pessoas virem e ver que tem essa qualificação profissional. Com certeza, Nestor, com certeza. Esse objetivo do Impampa é reunir as 28 escolas e mais os pequenos produtores e colocar eles no mercado pedagógico, né, no mundo pedagógico, alguns produtores que já estavam fora do ensino regular. Né? Então, nós vamos oportunizar o empoderamento desses agricultores e, consequentemente, a valorização do meio rural, que é tão importante para a nossa matriz econômica do Rio Grande do Sul. E sempre que a gente pode, né, a gente participa dessas atividades. O Impampa, ele funciona como um guarda-chuva, né? Nós temos, só para a gente ter uma ideia das parcerias, dos convênios com a Universidade Federal, com a Urcamp, com a Sicredi, com a Emater, com a Embrapa, com a Cotrisul, que é um grande aliado, né, com a Divinut, com a Ibroliva, com a Tecnoplanta. Então, é uma variedade, enfim, muito grande, dentre outros. Então, isso aí que nós procuramos valorizar para trabalhar para o engrandecimento da nossa região aqui, visto que ela tem um potencial muito grande, inclusive em preços, né? Nossa região hoje é considerado o Eldorado do sul do país aqui, por o preço ser bem acessível e por ter também contato com a Argentina, com o Uruguai e diversas outras atividades mercantis. Bom, Paulo, para a gente finalizar essa nossa conversa em linhas rápidas, em um minutinho, futuro aí do Instituto de Formação do Pampa, o que vem pela frente? Nós estamos para inaugurar, né, só depende dos equipamentos, um convênio para inaugurar a nossa matriz aqui de produção do mel, que vai otimizar muito o nosso produtor e também a nossa cadeia produtiva, visto que Caçapava é o segundo maior produtor de mel e ele é quase todo exportado. Nós também vamos começar os cursos, né, de maneira mais efetiva e convido vocês para conhecer o Geoparque Caçapava, Geoparque Mundial da Unesco, que é muito bonito, é uma região das mais belas do estado e que está sendo muito requisitada em termos de turismo, em termos de
de culinária, em termos de gastronomia e também de acolhimento. Paulo, já te agradecendo aqui a disponibilidade, aí, parabenizando vocês todos, a comunidade toda, pelo trabalho que vocês exercem aí, não só na qualificação profissional, que é muito importante, mas também na divulgação das belezas aí da região. Muito obrigado. Eu que agradeço, e além das 28 escolas que vão estar aqui, em certo momento eu convido a todos para vir visitar nossa região. Muito obrigado. Muito bem, e antes de a gente encerrar o nosso programa, ainda temos a agenda do agro, o que vem pela frente na próxima semana e neste final de semana também, com Arthur Chagas. A 4ª Festa Nacional do Azeite de Oliva acontece neste fim de semana em Caçapava do Sul, no Largo Farroupilha. A programação reúne gastronomia, cultura, música e atividades da olivicultura. O evento destaca a produção de azeite e movimenta a região. O encontro Duas Safras acontece no dia 7 de maio na Embrapa Trigo, em Passo Fundo, com foco na produção. A programação terá palestras sobre canola, trigo, soja e crédito agrícola. À tarde, os participantes acompanham atividades de campo sobre solo e entre safra. A 8ª abertura da colheita da noz pecan ocorre no dia 8 de maio em Nova Pádua, na comunidade Travessão Bonito. A programação inclui painel sobre manejo, irrigação e custos de produção. O evento também terá colheita simbólica no pomar. Muito bem, esses foram os destaques do agro e eu quero agradecer desde já a tua audiência de estar aqui conosco na TV Minuano. Lembrando que você pode seguir a TV Minuano também nas redes sociais, conferir esta e outras programações, a diversidade da programação da TV Minuano. Lembra também de seguir a AgroEffective, onde tem os cortes desse programa, e também nosso programa O Campo e Notícia, que traz essa semana a questão da nota fiscal eletrônica, como é que fica para o produtor a partir de agora. Vamos ficando por aqui, voltamos numa próxima, até mais!